Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja saudável e muito feliz. Gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre crônica hoje, certo? Eu sei que a meta 3 de vocês vai apresentar aí o gênero crônica, então por isso que eu trouxe para vocês aqui um escritor muito genial, muito bacana de ser lido, até recomendo para vocês aí, que é o Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então, o Luiz Fernando Veríssimo, Veríssimo como ele é conhecido, nasceu em Porto Alegre, tá? E é um escritor brasileiro conhecido por suas crônicas e os seus textos. Gente, assim, a crônica, ela é um gênero literário e que a princípio era um relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar. Então, é um gênero literário, tá? Então, relata cronologicamente os fatos. Então, a crônica, desde a sua origem, ela é um relato, tá? É um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira como memória escrita sua matéria principal, o que fica do que foi vivido. Então, vamos simplificar isso, tá? Então, a crônica, ela trabalha com os fatos do cotidiano, tá? Então, o cronista observa algo que para todo mundo passaria desapercebido, tá? Uma situação corriqueira, uma situação comum, só que ele coloca ali um olhar diferente, tá? Então, de repente, uma criança brincando na praça, a criança correndo atrás de uma bola em uma praça, o que para muitas pessoas é uma cena cotidiana, uma cena simples, comum, mas o cronista ele vê de uma forma diferente e a partir daí, então ele constrói a sua. Vejam comigo aqui, ó. Isso da crônica, evolução. Então vejam aí toda a questão da evolução ali, veja como que acabamos poluindo o meio ambiente. Então, isso da crônica? Sim, isso da crônica. É uma cena comum, né? Dizemos que somos tão evoluídos, mas ainda jogamos lixo no meio ambiente e na nossa casa, né? Um lugar. Então vamos lá, vamos falar das características da crônica. Gente, a crônica ela é uma narração curta, então lembrem lá que narrar é contar história e todos nós somos bons narradores, todos nós temos boas histórias para contar. E toda a história ela acontece num determinado tempo, num determinado espaço, tá? Temos aí o narrador, temos aí personagens e temos enredo. Lembrem lá, tempo da narrativa, quando aconteceu, espaço, o lugar onde se deu. O narrador pode ser em primeira, pode ser em terceira pessoa e aí temos os personagens, tá? Os mais diversos personagens e o enredo, que são as ações que acontecem na história, tá? Então, característica importante da crônica, descreve fatos da vida cotidiana. Então, a crônica ela não busca nada de extraordinário. A motivação da crônica é exatamente aquilo que é simples, aquilo que é comum, aquilo que acontece todo momento, em todo lugar, ou a todo momento, em qualquer lugar. A crônica, gente, ela pode ter um caráter humorístico, crítico, satírico e até mesmo irônico. Então, nós temos crônicas aí bem humoradas, temos crônicas que fazem crítica à sociedade, que critica a questão social, a questão política, a questão econômica, também satírica, quando ela pega um determinado momento ou uma determinada situação da sociedade e acaba ironizando e debochando disso, certo? Lembre que ela sempre tem um fundo humorístico, tá? O caráter dela é humorístico. Possui personagens comuns, os personagens não têm nada de extraordinário nem de extravagante, são
personagens comuns, pessoas comuns, tá? E ela segue um tempo cronológico determinado, tá? Então, a crônica, por ser um texto curto, ela não apresenta diferentes espaços, diferentes tempos. Então, ela apresenta um tempo cronológico e um tempo determinado, exatamente por ser rápido, ser curto, ser breve, correto? Seguimos então. O uso da oralidade é muito comum, tá? Então, expressões como, por exemplo, e daí, é muito comum aparecer, e aí, aquela repetição que nós muitas vezes praticamos no dia a dia. O tá, ao invés de estar, e aí ele estava lá reunido com os amigos. Vejam que são construções comuns do dia a dia, tá? Então, esse uso da oralidade, ou seja, o que é esse uso da oralidade, gente? São palavras que a gente só usa na hora em que a gente fala e que a gente não pode reproduzir na escrita, tá? Então, o coloquialismo na fala dos personagens, certo? Linguagem simples, tá? Então, a linguagem ela é fácil de ser compreendida. A narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, como quem conta uma história. Lembrem que ela tem caráter humorístico, ela é breve, ela é leve. Por isso é que ela pode ser vista como quase como um caso que é contado. Sigamos. Então, a crônica, ela diz coisas muito sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Parece que não é nada de interessante a princípio, porém, ela fala muitas coisas sérias por meio de uma aparente, simplesmente aparente conversa fiada, mas normalmente não é fiada, certo? É importante, é relevante. É breve, já falei isso para vocês, e também é um fato moderno, está sujeito a rápida transformação. E isso por quê? Quando a gente fala que está sujeito a rápida transformação e a fugacidade da vida moderna, é porque acontecem tantas coisas no nosso cotidiano, né? Tantas coisas ao mesmo tempo, que o cronista ele vai relatar isso, principalmente quando se trata aí de crônicas que trazem a questão crítica, aquilo que se refere à sociedade. Então, como muda tudo muito rápido, então ela também está sujeita a essa transformação, a essa fugacidade da moderna, essa agilidade, essa rapidez, tá? E ela tem aí, então, uma linguagem leve. Por mais que o assunto seja sério, ela trabalha com leveza. Entendido, gente? Por ser leve, simples e com um toque de humor, ela se aproxima do leitor. O leitor consegue se ver ali na crônica, consegue se ver nessas histórias, tá? Então, exatamente por essa familiaridade, por essa leveza, então é fácil que a gente se encontre nessas histórias, nessas narrativas. Vamos lá. Então, a crônica apresenta o ponto de vista do autor em relação a uma situação que ele está contando. Então, a forma do escritor ver o fato fica bem evidente, porque como ele está narrando algo que ele vê e que as demais pessoas não conseguem observar, então a sua forma de ver, a sua forma de pensar fica bem evidente. E isso, gente, é um dos elementos que caracterizam a crônica, o olhar pessoal a um determinado evento, a uma determinada situação. Veja comigo aqui, ó. Pai, não entende nada. Um biquíni novo? Pai, você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15.
não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada, certo? Então vejam aí que é um tema simples, uma conversa entre pai e filha. A menina quer comprar um biquíni, o pai não entende o porquê dela querer comprar um biquíni novo. Aí diz que ela não cresceu, ela diz ter crescido, mas de repente ela diz que quer comprar um biquíni menor. Aí o pai fica sem entender nada. Então vejam que o tema é simples, são pessoas comuns com assuntos comuns, de uma forma leve, engraçada, divertida e que nós muitas vezes conseguimos nos ver dentro dessas histórias. Certo, gente? Então, crônica é isso. Linguagem simples, linguagem do cotidiano, assuntos simples, assuntos do cotidiano. Não é nada de extraordinário, não há nenhuma narrativa que permeia por diferentes lugares em diferentes tempos. O tempo é cronológico, o espaço também é pequeno, o espaço é um só, e pelo fato dessa narrativa ser breve, tá? Então, é isso. Ficamos assim e leiam crônicas. Crônicas são legais, são divertidas e são muito interessantes, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Estou com saudade de vocês. Até mais. Deixem as perguntas de vocês e façam as atividades, tá bom? O prof está por aqui. Precisando, é só chamar. Beijos, fiquem bem.